Fala galera, beleza? Olha só, dá um like aí com toda humildade, entendeu? Ajuda aí o tio tá ajudando as outras pessoas, tá ajudando vocês. Quero que todo mundo passe, né? Bom, essa questão aqui, tá? Retomando a questão, eu tenho essa questão, essa equação, e ele fala que mn são inteiros não negativos, e ele fala para quantos pares ordenados eu tenho para mn não negativo que satisfaçam essa equação. Bom, eu não sei se eu tinha falado na outra aula com vocês, que tive que fazer uma outra aula, uma outra parte, que eu poderia, por exemplo, se eu distribuir isso daqui, né, eu tenho n ao quadrado mais n igual a isso aqui, é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo, que é a soma vezes a diferença, vezes 9 vai ficar 9m ao quadrado, menos 9, né? Tem que olhar aqui para não dar zica, senão... Tá. Se eu não tivesse esse n, tá? Se eu não tivesse esse n, tá? Se fosse n ao quadrado igual, assim, eu não sou só um fazedor de questões, né? Eu quero ensinar para vocês técnicas para vocês utilizarem na prova. Então, ó, se fosse dessa maneira, o que eu iria fazer? Jogaria o 9 para lá, jogaria o n ao quadrado para cá. Eu sei que isso daqui é um quadrado primeiro menos o quadrado segundo, então vai ficar 3m mais n vezes 3m menos n. Isso igual a 9. Como o mn são números inteiros não negativos, né? Ou se ele falasse números inteiros também que serviria, esse camarada aqui, ó, ele não pode ser, quer dizer, ele pode ser para dar 9, pode ser um divisor de 9. Então pode ser 1, se ele for 1, aqui é 9. Se for 9, aqui é 1. E se for 3, aqui é 3, correto? Tem outras possibilidades. Ele falou que, por exemplo, se ele falasse números inteiros, os números negativos eu também teria que usar. Que no caso seria menos 1 e menos 9, o menos 9 e menos 1, e o menos 3 e menos 3. Tá? Bom, se esse camarada fosse menos, né? Se fosse menos, aí você teria que ter sinais contrários. Então você tem que usar todas as opções, possibilidades e ver se vai dar certo, né? Então, por exemplo, se fosse 1, aí eu igualaria isso aqui a 1, isso daqui a 9, aí montaria um sisteminha, aí acharia e veria se dava certo. Por aí vai. Mas só que não é assim, tem esse n me atrapalhando. Tá? Então, a gente vai ter que usar uma outra técnica, né? Qual é a outra técnica? Pô, vou jogar isso aqui para cá. N ao quadrado mais n, aí aqui mais 9, menos 9m ao quadrado igual a 0. Bom, aí agora o que eu faço? Vejo o delta. O delta é igual a b ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes o a vezes o c, que é 9 menos 9m ao quadrado. Bom, aqui o delta então vai ficar menos 36 com 1 mais 1, menos 35, menos 4 vai dar mais 36m ao quadrado. Certo? Certo. É isso aí. É isso que eu tenho, o delta. Porém, não basta eu colocar delta maior ou igual que 0. Tá? Isso não vai surtir efeito aqui. Porque o n não é real. Quer dizer, ele não é só real. Ele tem que ser inteiro. Então, para que
seja um número inteiro ou racional, isso daqui tem que ser um quadrado perfeito. Se isso daqui é um quadrado perfeito, ele tem que ser igual a k ao quadrado. Eu já até fiz na outra aula um exercício parecido com esse, que eu colocava isso aqui k ao quadrado, né? Onde o k, sem perdas de generalidade, pertence aos inteiros não negativos, né? Por que sem perda de generalidade? Porque se eu trabalhasse com os inteiros negativos, eu teria módulo, né? Mas só que daria a quantidade, porque vai ficar mais ou menos k, então tanto faz ficar ou k sendo positivo ou k sendo negativo, né? Eu sei que ambos elevado ao quadrado dá positivo. Mas só que como na fórmula eu tenho que n é igual a mais ou menos a raiz quadrada de k ao quadrado, que seria módulo de k, então quando eu tenho mais ou menos, então eu posso supor que o k seja inteiro, que é suficiente para eu resolver a questão. Bom, aí daqui eu saio como? Bom, aqui ó, aquele raciocínio que eu falei no começo da questão. Eu tenho dois termos ao quadrado e tenho um número, né? Já não tenho esse camarada para me atrapalhar. Então, eu vou jogar o menos 35 para lá. Vou jogar o k ao quadrado para cá, então vai ficar 36m ao quadrado menos k ao quadrado. E aqui é um produto notável, que é 6m mais k vezes 6m menos k, igual a 35. O que eu tenho com isso? Eu tenho que esse camarada, esses dois fatores, tem que ser divisores de 35. Então pode ser ou 1 e 35, ou pode ser 35 e 1, ou pode ser 7 e 5, ou pode ser 5 e 7. Quer dizer, eu tenho 4 opções, mas você não pode... lembra que o que ele está querendo? Ele está querendo a quantidade de soluções de MN, lembra? Então o aluno desavisado, eu tenho 4 opções, letra D, beleza, marca, está errado, tá? Porque tem algumas opções que não pode ocorrer. Por exemplo, que não pode ocorrer, ele falou que o M é um inteiro não negativo, então ele pode ser positivo ou zero, ele não pode ser negativo. E uma dessas pode dar negativo. Pode ser que eu ache o valor de M, beleza, mas, e ache o valor de K, mas só que o valor de N dê fração. Não pode dar fração porque é um inteiro não negativo. Então a gente tem que analisar esses casos, tá? A gente tem que analisar esses casos. Deixa eu pegar o verde aqui. Então vamos lá. Outra coisa interessante, o K ele é positivo ou zero e o M também. Então, se eu estou somando o valor positivo e estou tirando o valor positivo, ou quando eu somo, eu torno maior do que quando eu subtraio, menor. Então aqui eu já reduzi em 2 opções. Por quê? Esse tem que ser maior e esse tem que ser menor. Então 1 e 35 não pode. O 5 e 7 não pode. Então esse é 35 e esse é 1. Ou esse é 7 e esse é 5. Então vamos colocar aqui as 2 opções. 6m mais k igual a 35. 6m menos k igual a 1. Ou 6m mais k igual a 7 e 6m menos k igual a 5. Essa daqui eu vou chamar de sistema 1 e esse daqui de sistema 2, tá? Então vamos lá. Sistema 1. Já vou somar esse camarada, tchau, cortou o K, vai ficar 12m igual a 36. Daqui eu tiro que M igual a 3. Se o M é 3,
Qual é o valor de K? O K vai ficar 35 menos 6 vezes 3, 18. Menos 18, que dá 17. Né? Mas não é o K que eu quero. O K é o trampolim para eu achar o N. Então tem que vir aqui. Essa equação não dá K ao quadrado, delta? Então o N é a outra parte da resolução da equação do segundo grau. O N é igual a menos 1, que é menos B, mais ou menos a raiz quadrada de K ao quadrado, seria módulo de K, porém o K é positivo, você tem a generalidade, porque eu tenho mais ou menos aqui, entendeu? Então não vai influenciar. Mais ou menos K, correto? Então, no caso, o K é 17 sobre 2 vezes o A, que é 1. Eu gosto sempre de colocar um aqui, porque se não for 1, a pessoa acaba esquecendo de sempre colocar 2. O menos eu não uso, porque o N é positivo ou zero. O menos eu não uso. Então vai ficar menos 1 mais 17 dá 16 sobre 2, que é 8. Então, MN é 3 e 8. Né? E você observa que se você substituir aqui o M por 3, 3 menos 1, 2. 3 mais 1, 4. 2 vezes 4, 8. Dá 9 vezes 8. 8. 8 vezes 8 mais 1, 9. 8 vezes 9. 8 vezes 9 é igual a 9 vezes 8. Beleza? Tá? Satisfaz. Só para descargo de consciência. Sistema 2. Faça a mesma coisa. Somo. Tchau, tchau. Vai ficar 12M igual a 12. Daqui tiro que o M é igual a 1. Então daqui eu tiro que o K é igual a 7 menos 6 vezes 1, 6. 7 menos 6, que dá K igual a 1. Mas o K é o trampolim para eu achar o N. Então vai ficar N é igual a menos o B, que é menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 1, porque na verdade 1 ao quadrado, né, que é o K, sobre 2 vezes 1. Sendo que o menos eu não utilizo, porque vai dar negativo. Então, menos 1 mais 1 vai dar 0. 0 dividido por 2, 0. Então, o nosso MN vai ser 1, 0. Que satisfaz aqui, ó. O N sendo 0. 0 vezes 0 mais 1, 1. 0 vezes 1 dá 0. Aí coloca 1 aqui. 1 menos 1 dá 0. Então, 1 mais 1 dá 2. Então, quer dizer, 9 vezes 0, 0. Vezes 2, 0. 0 igual a 0. Satisfez. Então, na verdade, ele quer a quantidade de soluções. Então, eu tenho 2 soluções de acordo com a hipótese. É a letra C de sapo. Beleza? Então, vamos que vamos. Vamos para a 5. Vou usar o azul pelo menos para fazer esse negócio aqui. Vai, canetinha. Vamos que vamos, caneta. A caneta tá bugada. Bom, ele fala o seguinte na questão 5. Para que o resto da divisão do polinômio P de x, é esse polinômio aqui, P de x igual 8m ao cubo, x à quarta,
mais 12 Porra, esse negócio tá pequeno, cara. Precisa ser pequeno, né? Pronto, agora dá para enxergar. 8m ao cubo, x à quarta, mais 12mx ao cubo, mais 1. Aí eu quero dividir P de x por Q de x, que é 4x mais 2, né? E aí ele fala, seja maior que zero. Então, para que o resto da divisão, então ele quer esse resto maior que zero. Quero nada a ver com o quociente, tá? Não quero saber nada do quociente. Eu quero que o resto seja maior que zero. Aí você tem lá os valores para cada item, os valores de m. O m é entre menos 3 e menos 2, ou m é maior que 1, ou m é maior que menos 2, ou m é menor que 1 e maior que 2, ou m é menor que 2. Né? Bom, então, esse caso aí direto, ó. Divisor é do primeiro grau. Ele quer que o resto seja maior que zero. Para eu achar o resto, pelo teorema do resto, essa raiz daqui, o P dela é o próprio resto. Já que esse daqui é do primeiro grau, isso aqui vai ser um número, né? Então basta fazer o P da raiz, né? Isso que diz o teorema do resto. Ah, mas eu não lembro o teorema do resto. Não tem problema, tá? Vou apagar aqui. Qualquer coisa é só você voltar, printar, copiar. Porque o tempo urge, a Sapucaí é grande, filho. É, garotão. Vamos lá. Bom. Eu não lembro o teorema do resto. Não tem problema, tá? Vou chamar Qzinho de x. Dividendo. Isso aqui é para você não lembrar o teorema do resto. Dividendo é igual a divisor. Que o divisor, nesse caso aqui, vezes o quociente mais resto. O resto eu não vou colocar R de x, eu vou colocar R. Porque na verdade é um número. Porque é de grau zero. Porque você só pode utilizar o teorema do resto se a divisão for por polinômio do primeiro grau. Como o grau do resto tem que ser menor que o grau do divisor, então se o divisor tem grau 1, então esse camarada tem grau 0. Grau 0 não quer dizer que o número vai ser 0. Grau 0 quer dizer que é x elevado a 0, vai dar um número. Entendeu? Isso aqui vai dar um número real. Então eu vou chamar só de R. Bom, o Q de x é 4x mais 2. Eu não tenho o quociente. Para que eu não precise do quociente, basta zerar esse camarada. Isso daqui é a demonstração do teorema do resto. Basta zerar esse camarada. Para zerar esse camarada, basta fazer 4x mais 2 e achar a raiz dele. A raiz dele é x igual a menos meio, né? Menos 2 sobre 4, simplifiquei por 2, menos meio. Então, para x igual a menos meio, eu zero esse camarada, então tenho P de meio, P de menos meio, quer dizer, isso daqui zerou, achei o resto. Como o resto não é uma função do primeiro grau, nem do segundo grau, nem depois, é de grau zero, é uma constante. Esse valor vai me dar o resto. Acabou. Isso quer dizer o teorema do resto. Quem é o P de menos meio? Basta substituir no lugar do x o menos meio. Então vai ficar 8m ao cubo vezes menos meio à quarta mais 12
m vezes menos meio ao cubo mais 1 é igual ao resto. Aí você fala, tá bom, e daí? E daí que a gente tem que resolver, não adianta. Isso daqui o expoente é par, então sai positivo. Vai dar 1, 2 elevado a 4, 16. Simplifiquei com 8, vai sobrar um 2 embaixo. Então vai ficar m ao cubo dividido por 2, mais, aqui o expoente é ímpar, mantém o sinal, menos 1 oitavo, que é 2 elevado ao cubo. Simplifica por 4, dá 3, simplifica por 4, dá 2. Então vai ficar menos 3m sobre 2. Mais 1 igual ao resto. Mas ele falou que o resto tem que ser o quê? Maior que zero. Eu quero saber os valores de m para que ele seja maior que zero. Chupa essa manga. Bom, uma inequação polinomial, porém do terceiro grau. Como é que eu faço isso? Eu não sei de onde é essa questão não, mas está com cara de ser da SpaceX ou da AFA. Geralmente, quando acontece isso, você isso daqui eu tenho que usar a fórmula de Cardano, pelo amor de Deus. Não, que a fórmula é muito grande, né? E em equação, não precisa. O que você pode fazer? Você pode achar as raízes. Acha as raízes aqui dessa equação, né? Como se fosse uma equação. Aí você trabalha com a função, com o gráfico da função. Tá? Então o Titi vai explicar daqui a pouco. Então primeiro eu vou multiplicar todo mundo por 2, eu posso fazer isso, porque para cortar esse 2 aqui, eu vou tirar MMC. Como 2 é positivo, não vai alterar o sinal da inequação. Então vai ficar m ao cubo menos 3m mais 2 maior que zero. Para achar as raízes, né, como se fosse igual a zero, acha as raízes para fazer o gráfico e ver o que é positivo e o que é negativo. Ele quer maior que zero, ele quer positivo. Bom, para achar a raiz, eu verifico que se a soma dos coeficientes dá zero, 1 é raiz. Então já achei uma raiz aqui, ó. Por quê? Se 1 menos 3 mais 2, soma dos coeficientes. Dá zero e dá zero aqui, ó. Isso implica que 1 é raiz. Sabendo uma raiz, você aplica Breuil-Ruffini e achou as outras duas, que é um polinômio do terceiro grau. Então, é um polinômio do terceiro grau. Cuidado para aplicar Breuil-Ruffini. Ele é um polinômio do terceiro grau, mas não é completo, é incompleto, tá? Então, vou chamar de P' de x. Vai ficar m ao quadrado mais 0m ao quadrado, quer dizer, m ao cubo, mais 0m ao quadrado, menos 3m, mais 2. Você tem que completar para você... Muita gente cai do cavalo e esquece do zero. Aí vai errar o Breuil-Ruffini. Pego uma raiz, coloco aqui, pego os coeficientes, 1, 0, menos 3 e 2. Baixei, multipliquei, somei, dá 1. Multipliquei, somei, dá menos 2. Multipliquei, somei, dá 0. O último tem que dar 0 porque 1 é raiz. Esse daqui é o resto dessa divisão. O que eu fiz? Eu dividi esse polinômio, P', por x menos a raiz. Né? Essa daqui, observem que
eu tenho 1 sendo outra raiz. É uma raiz dupla, porque a soma dos coeficientes, ó, 1 mais 1, 2 menos 2, 0. Então, 1 é outra raiz, é a outra raiz. Baixei, multiplica e soma, 2 multiplica e soma, 0. Tem que dar 0 porque o 1 é raiz. Então, se aqui tem grau 3, aqui tem grau 2, aqui tem grau 1. Então, vai ficar x mais 2 igual a 0. Achei a outra raiz. Menos 2. Certo? Certo. E aí, eu vou fazer o gráfico. Pô, mas sem, como vai fazer o gráfico se eu tenho 1 como raiz dupla? Raiz dupla. Aí você usa o teorema da barriguinha. Qual o teorema da barriguinha? Se um número for raiz de multiplicidade par, o que é a multiplicidade? É quantas vezes ela aparece. Se ela aparecer 2, se ela aparecer 4, se ela aparecer 6 e tal, na verdade ela vai tangenciar o eixo x. Isso daí a explicação é cálculo, né? Limite derivada, né? Mas eu não vou explicar aqui. Então, o que quer dizer? Né? O que quer dizer? Por exemplo, ou ela vai tangenciar por cima, ou ela vai tangenciar por baixo. Né? Como é que eu sei se ela vai tangenciar por cima ou tangenciar por baixo? Aí é o outro macetinho de cálculo. Tá? Então eu sei porque assim, por exemplo, se eu tenho 2 raízes, ela vai ter que passar pelo 1 e ela vai ter que passar pelo menos 2. Né? O menos 2 está aqui, pelo amor de Deus. Ou ela vai ter que passar por 1, ou ela vai ter que passar por menos 2. Vai ter que cortar ou tocar o menos 2 e o 1. Beleza? Isso daí é o que a gente sabe. Mas só que como é que você vai saber se ela vai começar daqui por baixo ou daqui por cima, né? Como é uma função polinomial do terceiro grau, deixa eu ver aqui para não dar zica. Tá. Como é uma função polinomial do terceiro grau, tá? Quando a gente trabalha com limite tendendo ao infinito, a gente menospreza os outros graus, só pega o grau maior, correto? O grau maior, o expoente é ímpar. Então, quando ele tende a um número muito grande, mas só que negativo, tá? Quando ele levar o expoente ímpar, ele conserva o sinal. Então, vai ficar menos infinito também. Então, quando ele tende a menos infinito, tende por baixo. O que isso quer dizer? Que se o coeficiente aqui for positivo, ela começa de baixo para cima, tá? Todos os polinômios de índice ímpar, de expoente ímpar, 3, 1, 3, 5, 7, tá? Ela sai daqui e morre lá em cima. Se fosse negativo, era ao contrário, era decrescente. Ela começa daqui de cima e morre lá embaixo, tá bom? Beleza. Então, eu sei que o gráfico ele vai começar aqui. O menos 2 não tem multiplicidade, tá? Então, ele corta. O 1 é de multiplicidade 2. Então, ela vai tangenciar e vai fazer assim. Ai, maneiro, né, cara? Maneiro pra caraca. Maneiro pra caramba. Então, isso daqui tem que ser o quê? Positivo. Bom, essa daqui é a parte positiva. Essa é a parte
positiva e essa é a parte negativa. Então, a parte positiva e a parte negativa. Correto? Bom, como não tem igual, então é bola aberta. Correto? Então, quais são os possíveis valores de M para que isso daqui dê positivo? M maior que menos 2. Entre menos 2. Não tem essa alternativa. Doideira, será que eu errei em conta? Deixa eu ver se eu errei em conta aqui. Estão bonitinho. Vamos lá. 4x mais 2. Aí tá. Aí joguei para lá menos meio. Pedi menos meio. 8m cubo, 12m, mais 1 é 16, 2. Aqui vai ficar menos 4, 2. Tá, multipliquei por 2. Esse daqui, tá. O 1 é raiz. 1 é raiz. Né? Baixa 1, 0, menos 3m e 2. Tá. Multipliquei, somei 1. Multipliquei 1, somei menos 2. Multipliquei, somei 0. Tá. Aqui porque é menos 2, a soma daqui dá menos 1 e o produto dá menos 2. É menos 2 e 1. Para que o resto da divisão do polinômio seja maior que 0, deve-se ter... Caraca, filha da mãe! Deve-se ter... Quer dizer, ele colocou aqui, tem que ser maior, M maior do que menos 2 e M diferente